Oitavo dia, a vitória do improvável. Gostaria de compartilhar algo sobre um dos eventos mais extraordinários da palavra de Deus, quando apenas um homem e seu escudeiro enfrentaram um exército de 30.000 soldados. Não importa o desafio ou dificuldade que você esteja enfrentando hoje, nada se compara a um desafio como este: 2 homens contra 30.000. Servimos ao Deus dos impossíveis, mas por isso nossas batalhas manifestam a vitória dos improváveis. O inimigo teme a espada. Nos dias de Saul e Jonatas, a palavra do Senhor nos conta que não havia ferreiros em Israel, porque os filisteus temiam que o povo fizesse espadas. Ora, em toda a terra de Israel nem um ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito, para que os hebreus não façam espada nem lança. 1 Samuel 13:19. O inimigo teme que usemos a espada da palavra de Deus contra ele. Efésios 6:17 diz que a palavra de Deus é a espada do Espírito. A palavra é uma espada que corta fora toda a cadeia do inimigo em sua vida. Quando foi tentado no deserto, o Senhor Jesus nos deu o padrão e o exemplo de como responder aos ataques do maligno. O diabo disse: "Transforme estas pedras em pão." Ele respondeu: "Está escrito." O diabo disse: "Pule de cima do pináculo." Ele disse: "Está escrito." Para todos os ataques, sua resposta foi a mesma: "Está escrito." Ele não disse: "Deus falou comigo" ou "Foi dito no passado", mas ele sempre disse: "Está escrito." Eu sei que os irmãos dizem que ouviram algo de Deus ou que Deus falou a eles, mas o Senhor Jesus usou a palavra escrita contra o diabo. Isso certamente é um princípio importante. Em todo momento o Senhor falou a palavra escrita e nós devemos fazer o mesmo. Se um demônio lança medo em sua mente, você deve dizer: "Está escrito que Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação." 2 Timóteo 1:7. Se o diabo diz que está vindo um sintoma ao seu corpo, responda com a palavra escrita: "Pelas suas pisaduras somos sarados." Isaías 43:5. Todos devem usar a espada. Sucedeu que, no dia da peleja, não se achou nem espada, nem lança na mão de nenhum do povo que estava com Saul e com Jonatas. Porém, se acharam com Saul e com Jonatas, seu filho. 1 Samuel 13:22. No verso 22, lemos que em todo o exército de Israel, apenas Saul e Jonatas tinham espada. Isso aponta para aquela situação em que apenas o pastor ou alguns líderes da igreja conhecem a espada da palavra de Deus. Precisamos ser um exército em que todos usam a espada do Espírito. Nos dias de Saul, Israel estava debaixo da dominação dos filisteus, e a causa era porque o inimigo conseguiu impedir que houvesse espada em Israel. Esta é a razão de toda opressão do maligno. A resposta para todo ataque do diabo está na palavra de Deus. O inimigo não teme quando procuramos ensinar ou falar outras coisas, mas ele teme quando todo o povo é treinado para usar a espada. O poder da fé dinâmica. Nesse tempo, o povo estava vivendo debaixo de grande opressão, e Saul era rei em Israel. Do ponto de vista natural, ele se destacava de todos dos ombros para cima. Àquela altura, ele já não era um homem de fé. Ele tinha o sacerdócio e a estola, mas tudo aquilo era apenas uma forma de religião. Ele não tinha a realidade viva de uma fé dinâmica no Deus vivo. Na verdade, seu filho Jonatas é quem andava com Deus nesse tempo. O Senhor passa seus olhos procurando aqueles que possuem uma fé dinâmica e viva. São essas pessoas que experimentam a bênção, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Sucedeu que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao seu jovem escudeiro: "Vem, passemos a guarnição dos filisteus, que está do outro lado." Porém não o fez saber a seu pai. Saul se encontrava na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira em Migron, e o povo que estava com ele eram cerca de 600 homens. Aias, filho de Aitube, irmão de Icabô, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia a estola sacerdotal. O povo não sabia que Jonatas tinha ido. Entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, se chamava Bozes, a outra Sené. Uma delas se erguia ao norte, de fronte de Micamás, a outra ao sul, de fronte de Geba. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: "Vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Porventura, o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos."
1 Samuel 14, do 1 ao 6. Jonatas não disse nada do que pretendia fazer a seu pai, porque este já não tinha fé. Se tivesse dito, ele o impediria de atacar o inimigo, assim como tentou impedir Davi de lutar contra Golias. Em 1 Samuel 13:5, vemos que os filisteus tinham mais de 30.000 carros e 6.000 cavaleiros. No entanto, o grupo que estava com Saul era de 600 homens. O mais impressionante é que Jonatas e seu escudeiro não temeram entrar na guarnição dos filisteus. Jonatas chama os filisteus de incircuncisos. Isso é linguagem de aliança. Jonatas estava dizendo que apenas aquele que é circuncidado tem direito à bênção de Deus. Hoje, a verdadeira circuncisão é no coração. Por causa disso, ele declara: Deus não é com ele, mas é conosco. Nós somos o povo de Deus. Não devemos ter a mentalidade do povo do mundo, porque somos o povo de Deus. Não precisamos viver dentro de buracos de medo e ansiedade, de angústia e pavor, porque somos o povo de Deus. Em 1 Samuel 13:6, disse que o povo se escondeu em cavernas, buracos e túmulos por causa do aperto. É por isso que o inimigo zomba de Jonatas, mas ele sabia a linguagem da aliança. Talvez você não saiba, mas todas as vezes que a palavra Senhor aparece com todas as letras maiúsculas, ela se refere ao nome de Deus, Jeová. Esse nome de Deus está relacionado com a aliança que ele tem com seu povo. Em Gênesis 1, vemos que Deus criou os céus e a terra. A palavra Deus ali é Elohim, que significa Deus Criador. Mas quando chegamos a Gênesis 2, muda-se para Senhor Deus, que é Jeová Elohim, porque agora o homem foi criado. E quando Deus Criador se relaciona com o homem, ele se apresenta como Senhor Deus. O Senhor da aliança pode salvar com poucos ou com muitos, mas muito frequentemente ele escolhe salvar com poucos. Você e Deus formam uma maioria. Então o seu escudeiro lhe disse: faze tudo seguindo inclinar o teu coração. Eis-me aqui contigo, a tua disposição será a minha. 1 Samuel 14:7. O escudeiro de Jonatas é um exemplo de lealdade e fidelidade. Ele não estava lá para resistir, mas para estimular a fé. Seu nome sequer é mencionado, mas sem ele, Jonatas não teria como demonstrar esse ato de fé e bravura. Creio que nesse texto, Saul simboliza a carne e o escudeiro de Jonatas, o espírito. A carne sempre nos desestimula e enumera todas as razões por que não deveríamos enfrentar o inimigo, mas o espírito sempre nos impulsiona e nos diz que devemos fazer tudo para o que o nosso coração se inclina em fé. O espírito diz: eis-me aqui contigo. Se você observar, vai ver que quem realmente matou o inimigo foi o escudeiro de Jonatas. Eis que passaremos àqueles homens e nos daremos a conhecer a eles. Se nos disserem assim: parai até que cheguemos a vós outros, então ficaremos onde estamos e não subiremos a eles. Porém, se disserem: subi a nós, então subiremos, pois o Senhor nos entregou nas mãos. Isto nos servirá de sinal. Dando-se, pois, ambos a conhecer a guarnição dos filisteus, disseram estes: eis que já os hebreus estão saindo dos buracos em que se tinham escondido. Os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu escudeiro e disseram: subi a nós, e nós vos daremos uma lição. Disse Jonatas ao escudeiro: sobe atrás de mim, porque o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Então trepou Jonatas de gatinhas e o seu escudeiro atrás, e os filisteus caíram diante de Jonatas, e o seu escudeiro os matava atrás dele. Sucedeu esta primeira derrota, em que Jonatas e o seu escudeiro mataram perto de 20 homens em cerca de meia geira de terra. Houve grande espanto no arraial, no campo e em todo o povo. Também a mesma guarnição e os saqueadores tremeram, e até a terra se estremeceu, e começou a ser um terror de Deus. Olharam as sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim, e eis que a multidão se dissolvia, correndo uns para cá, outros para lá. 1 Samuel 14, do 8 ao 16. A atitude dos filisteus foi de autoconfiança, afinal eles eram 30.000, e do outro lado apenas Jonatas e seu escudeiro. Observe as palavras de Jonatas: sobe atrás de mim, porque o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Embora a fé seja individual, ele estava consciente de que a bênção era sobre toda a nação. Ele não disse: o Senhor entregou nas minhas mãos, mas ele via sua vitória como a vitória da nação. Toda bênção, unção, revelação ou qualquer outra coisa nos são dadas para servir ao corpo de Cristo. No fim, todas são abençoadas por causa da fé de um ou dois.
A forma como o Senhor concedeu vitória a Jonatas foi para envergonhar o inimigo. Deus usa de coisas triviais e comuns para mostrar o seu poder. De forma direta, foram mortos apenas 20 filisteus, mas o milagre maior aconteceu nos outros 30.000 que estavam em cima da montanha. A Bíblia diz que houve grande espanto no meio do exército e a terra tremeu. Tudo passou a ser um terror de Deus. Eles começaram a se matar uns aos outros. Por causa da fé de apenas 2 homens, todo um exército foi desbaratado. Quando o Senhor bradou na cruz, está consumado, também houve terremoto, e as trevas cobriram a terra. Esse era um sinal de que o inimigo estava derrotado e o terror de Deus tinha vindo sobre ele. Perceba quem é o verdadeiro inimigo. Porém, o povo disse a Saul: morrerá Jonatas, que efetuou tamanha salvação em Israel? Tal não suceda. Tão certo como vive o Senhor, não lhe há de cair no chão um só cabelo da cabeça, pois foi com Deus que fez isso, hoje. Assim, o povo salvou a Jonatas para que não morresse. 1 Samuel 14:45. Uma coisa é fazer algo para Deus, outra é fazer com Deus. Esta era a diferença entre Saul e Jonatas. Saul fazia coisas para Deus, mas Jonatas fazia com Deus. Quando fazemos para Deus, não nos preocupamos se o que fazemos é ou não sua vontade, mas quando nos movemos com Deus, é seu Espírito que nos dirige. Podemos fazer coisas para Deus seguindo nossas próprias ideias, mas quando nos movemos com Deus, seguimos sua direção. Saul fez o voto de que ninguém comeria até que os inimigos fossem desbaratados. O exército, porém, não podia lutar sem comida. Jonatas não tinha ouvido o voto de Saul, por isso comeu mel para se reanimar. O inimigo havia sido derrotado, mas não completamente. Saul deveria perseguir e matar o inimigo, mas em vez disso, estava tentando matar Jonatas. É uma completa inversão de valores. No verso 17, lemos que quando viu a confusão no meio da guarnição dos filisteus, em vez de perseguir o inimigo, Saul queria saber quem estava faltando do seu grupo. Saul tinha criado uma lei para si mesmo, com o fim de ganhar o favor de Deus. A carne pode ser muito legalista. Se ele tivesse tido vitória, teria presumido que era por causa do seu voto. No verso 46, vemos que apesar de o inimigo ter sido entregue em suas mãos, Saul deixou de perseguir os filisteus, e estes foram embora para sua terra. Observe que a ação de Saul foi confusa e cheia de superstições religiosas, mas a vitória de Jonatas foi simples e sobrenatural. É exatamente isso que Deus tem para você hoje. Não tenha medo das ameaças do inimigo. Deus está prestes a lhe conceder uma grande vitória. Chegou o tempo da bênção. A ousadia do Espírito está sobre você para usar a espada do Espírito e desfazer a opressão do diabo.